E a construção civil no Brasil está acendendo um alerta vermelho: a falta de mão de obra qualificada. Cerca de 82% dos contratantes da construção civil, empreiteiras, construtoras, dizem ter dificuldades na hora de contratar profissionais qualificados, segundo um estudo da FGV. E olha, essa crise já começa a impactar o preço dos imóveis. Sim, porque se há escassez de mão de obra qualificada e cada vez há mais construções aqui no Brasil, e a demanda por profissionais sendo maior do que a oferta, cada vez paga-se mais por esses profissionais qualificados, não é? E com isso aumenta cada vez mais o custo da construção. E esse custo é repassado para o cliente final, aquele que compra um imóvel para morar, pronto, ou investe na planta, por exemplo. Só para você ter uma ideia, o índice FIPZAP registrou um aumento no preço dos imóveis em 2024 de mais de 7%, maior aumento desde 2013. E parte desse aumento tem a valorização, tem a correção pelo IPCA, da correção da inflação, em virtude do aumento do custo da mão de obra. E a tendência é que com a mão de obra escassa, o preço dos imóveis suba ainda mais. Isso explica, por exemplo, por que novos lançamentos aí na tua cidade, que vão começar as obras, estão saindo com preço do metro quadrado mais caro do que imóveis prontos na mesma região. Inclusive, deixa aqui nos comentários para a gente saber se o preço dos novos lançamentos de empreendimentos aí na sua região estão sendo mais caros, está mais barato, como que está o preço, se realmente já está impactando o custo da mão de obra, a escassez da mão de obra no aumento do custo da construção e posteriormente também no preço dos imóveis. Se nós olharmos os últimos anos no mercado imobiliário, da construção civil, a gente vê que teve um efeito rebote muito grande pós-pandemia com aumento de demanda por compras de imóveis. Talvez você não perceba isso, você deve falar assim, poxa, mas quem que está comprando imóveis, quem que tem dinheiro? Vamos aos números. Aqui é o gráfico da ABCIP, do total de unidades financiadas nos últimos anos no Brasil, tá? Em 2018, mais de 228 mil unidades foram financiadas. E vai aumentando, 297 mil em 2019. 2020, pandemia, 426, praticamente dobrou aqui, né? Aumento de 40%, 50% ao menos. E aí nós fomos para 2021, 866 mil. Aqui sim, aqui realmente dobrou. Mais do que dobrou de 2020 para 2021. Aumento muito grande de aquisição de novos imóveis. 2022 aí foi voltando ao equilíbrio. 2023 também baixou para 500 mil de novas moradias adquiridas. E 2024 voltou a subir para 564 mil. Se nós compararmos com 5 anos antes, 2024 para 2019, por exemplo, realmente dobrou de número de novas aquisições. Ou seja, podemos entender que o mercado imobiliário dobrou o número de novas aquisições nesses últimos 5 anos. E um detalhe, tá? A construção civil no Brasil é bem tímida comparado a outros países. Aqui representa 10% do PIB, a construção civil, o mercado imobiliário no geral. Sendo que a média dos outros países é 17%, 18%. Então a gente tem potencial de dobrar o tamanho do nosso mercado imobiliário. Então cresceu muito nos últimos anos, vai crescer muito mais, só que o crescimento de novas construções, de novas moradias, não está proporcional ao surgimento de novos profissionais nos canteiros de obras. E aí que está o problema. Hoje temos escassez de pedreiros, de serventes mesmo, eletricista, encanador, mestre de obras, engenheiros inclusive de obras também, tem dificuldade de encontrar. Já é difícil encontrar mão de obra, ainda mais se for qualificada, se realmente ter os requisitos para a vaga, tá? E isso se deve por alguns motivos. Um deles é que hoje, para um jovem de 20 e poucos anos, que antigamente já estava assentando tijolo, ou menos batendo massa, subindo material, essa pessoa, ela, por uma escolha natural, ela prefere ficar no ar-condicionado, trabalhando de casa, home office, programando, do que estar trabalhando na construção civil em algo pesado. Então, a construção civil, a indústria desse mercado, ela não se sofisticou o suficiente para trazer um ambiente com menor risco de vida, com maior qualidade, ser mais salubre, né, no dia a dia, ter maior qualidade, para que ele possa operar uma máquina ao invés de ficar batendo massa de forma tão arcaica como foi nos últimos séculos da construção civil, né? Então as condições de trabalho, né, com muito risco, com alto esforço físico, ela não é atrativa para as novas gerações, e por isso que a média das pessoas que trabalham no canteiro de obras subiu já para 41 anos. E os velhinhos lá que já fizeram lá suas 6, 10, 12 kitnets lá num bairro afastado, estão com uma renda melhor do que como pedreiro, né, fazendo reboco, assentando tijolos. Esse pessoal está saindo, então não está tendo reposição de novos profissionais para as construtoras, mesmo com um aumento gigantesco de demanda nesse mercado. Com isso, tem mais demanda do que oferta, aumenta o leilão por quem busca novos profissionais. Quem paga mais, leva o melhor profissional. E isso vai impactando o preço, o custo da construção civil. Se nós pegarmos aqui o histórico do INCC, vamos pegar lá janeiro de 2024 e fazer a conferência aqui, o acumulado
de dezembro de 2023, a gente está em 3,32 em 2023. Vamos voltar aqui. Agora vamos para final de 2024 ou janeiro de 2025. Janeiro de 2025, a gente tem aqui cerca de, olha só, 6,34 ou 6,85 comparado, já dobrou de 23 para 24 o custo do INCC, o aumento, o Índice Nacional de Custo da Construção, que é o mais próximo da realidade do que acontece no canteiro de obras. E já em abril de 2025 já está para 7,52. Então está subindo cada vez mais o custo da construção civil, muito impulsionado pelo aumento do custo da mão de obra. E com isso impacta de diversas formas o canteiro de obras. Inclusive, se você está fazendo uma obra, está fazendo uma reforma, uma construção, se você é um construtor, um colega meu, me deixa aqui nos comentários para ver se está impactando essa questão da mão de obra aí para você nos seus empreendimentos. Isso impacta no aumento do tempo de obra, porque se tem menos profissionais, que poderia ser mais produtiva a obra, aumenta o tempo de obra, então obras começam a atrasar e tem um maior custo operacional, porque o custo lá do escritório permanece o mesmo. Em alguns casos, de acordo com os estudos da FGV, o tempo de obra aumentou em até 20% em virtude disso. Olha só o impacto no mercado imobiliário. E com esse aumento do custo da mão de obra impactando o custo da construção como um todo, as construtoras elas repassam esse custo da produção para o cliente final. Inclusive, 18% das construtoras entrevistadas já estão repassando. E isso é normal, é para qualquer mercado, né? Se o agronegócio tem um custo de produção maior da soja, do milho, ele vai repassar esse preço de venda para o mercado, para ele manter uma margem saudável, segura, para continuar sobrevivendo. E esse é um dos gatilhos, depois eu falo outros, esse é um dos gatilhos que vai fazer com que o preço dos imóveis aumente e muito nos próximos anos. E como que pode ser remediado isso dentro da construção civil? O fato que está mudando muito o interesse das pessoas de onde ela vai trabalhar. E a construção civil não é um desejo dela, né? Então as construtoras elas têm que melhorar a tecnologia, o ambiente, com industrialização da construção, para que esses profissionais, ao invés de eles fazerem um esforço braçal, eles possam operar máquinas. Por exemplo, ao invés de subir com material, pavimento por pavimento, vai operar uma grua. Hoje é muito mais eficiente. Nós da CP8 utilizamos grua nos nossos empreendimentos justamente para melhorar a nossa produtividade e também porque não faz sentido um profissional ficar subindo material no braço. Tá no momento também da construção civil parar de ser tão artesanal e começar a industrializar de fato o nosso canteiro de obras, com obras modulares, o steel frame para fazer paredes de qualidade, ao invés de empilhar tijolos, né, já não faz mais sentido nenhum. Então a industrialização da construção já não é mais um diferencial, uma novidade, algo legal a se fazer, é uma necessidade para sobrevivência, porque mão de obra não vai ter nos próximos anos, tanto quanto tinha nas últimas décadas, por exemplo. E para quem investe, para quem compra imóvel, qual que é o impacto disso tudo? Aumento no preço dos seus imóveis. Se você vê aí um novo lançamento da sua cidade sendo vendidas unidades mais caro, inclusive eu vou gravar um outro vídeo se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários sobre esse tema, detalhando mais sobre esse impacto. Você vai ver aí na tua cidade, tá vendo novos lançamentos de empreendimentos saindo com preço metro quadrado mais caro do que empreendimentos antigos. E não é porque a incorporadora é uma capitalista malvadona e ela se associou com as outras construtoras e todo mundo vai cobrar mais caro. Lembra que o mercado ele se autorregula, né? Então as construtoras estão cobrando mais caro para manter a sua margem de lucro saudável. E que bom que elas têm, que bom que eu tenho minha margem de lucro, porque é na margem de lucro que eu absorvo eventualidades do mercado, uma pandemia no meio, né? Se não tiver margem de lucro, a empresa quebra. Então você também não deseja que isso aconteça com a empresa. Você quer que ela prospere, que ela cresça, que se desenvolva. E por isso ela precisa ter uma margem de lucro. E ela quer manter essa margem. Mas para ela manter a margem, ela tem que subir o preço final. Porque se aumentou o custo do material, principalmente da mão de obra e também do terreno, que é a nossa matéria-prima, o terreno é um grande fomentador do aumento de custo, ou também o custo do capital, isso vai fazer com tudo com o preço do metro quadrado suba da produção dele e é repassado a preço maior. Então, além de você estar adquirindo um apartamento na planta com mais tecnologia, você também está absorvendo, comprando um apartamento na planta, investindo no apartamento na planta, todo o emaranhado de aumentos de custos que essa indústria vem trazendo, desde do material, desde a mão de obra, desde o custo do terreno, desde o custo do capital também. Então assim, se você está pensando, vou esperar mais 2, 3 anos para comprar minha casa, comprar meu apartamento, quando os preços caírem, ou, cara, compra o quanto antes. Aí na sua cidade, tá? Eu não tô ganhando nada se você fizer isso na tua cidade. Faça seu investimento, pedale a entrada. Se você tem um fluxo de caixa, compra o apartamento, porque ele vai ficar mais caro nos próximos anos, sim, por vários aspectos. Eu gravei um vídeo aqui mostrando por que o preço dos imóveis vão subir nos próximos anos. Assista, é de utilidade pública. Tenho certeza que vai ser importante para você assistir. Vai lá.